Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos, regidos sob o signo de Virgem. E vamos lá, aqui no centro da vossa leitura, a estação do outono. E vale sempre a gente lembrar, né? E quando nós estamos falando das estações, aqui principalmente nessa mensagem, nós estamos falando sobre a estação das nossas vidas, né? A estação da nossa vida interior, que vai se refletir na nossa vida exterior. Então aqui falando sobre o momento da colheita, né? Da fartura, da abundância. Então aqui tem uma energia muito bonita, e principalmente porque vem na sequência a carta do solo, né? Antecedendo, na verdade, a carta do solo. Então, me mostrando que o quê? Vocês semearam e agora vocês estão colhendo, né? No melhor estilo, eu colho aquilo que eu planto. Então, vocês plantaram num solo fértil, vocês fizeram, né? Falando de sonhos, projetos, qualquer coisa aí que estava, né? Em andamento, que estava criando raízes no solo fértil de mãe terra, vocês fizeram de uma forma muito bonita, de uma forma muito bem consolidada. É sempre importante falar sobre isso, porque para que a colheita seja farta, para que a colheita seja abundante, é muito importante a qualidade desse solo, né? E essa estabilidade que vem através das raízes. Então, as raízes têm que dar essa sustentação. E aqui, a última carta vem falando sobre a árvore do pinheiro. Então, veja o crescimento aqui para vocês, né? Que coisa mais linda. Então, um momento realmente muito produtivo e um momento aqui para vocês de resultados muito favoráveis, né? As palavras-chave que vêm nessa carta são muito bonitas. Olha só: vitalidade, longevidade e perseverança. Olha só que lindo, né? Então, um legado que é construído, que te traz, né? Não só o fato da colheita, mas também é um legado que vai, né, permanecer. É um legado que foi feito de uma forma muito bem estruturada. É algo que é longevo, ou seja, algo que vai estar aí durante muitos e muitos anos, não é, meus queridos? E mostrando, olha, a perseverança, ou seja, lá atrás, tudo que você fez, tudo que você teve que se dedicar e principalmente nutrir a esperança, porque a esperança ela se conecta com a prosperidade. A raiz etimológica da palavra prosperidade é pro-espe, na direção da esperança. Então, quando nós nutrimos a esperança muito antes de ver qualquer tipo de crescimento, qualquer tipo de resultado. Então, mostrando toda a perseverança, toda a força de vocês, né, de arar a terra, de trabalhar. Aqui eu estou falando de uma forma metafórica sobre a terra, né? Mas tudo na nossa vida material, nesse plano terreno, nós podemos fazer esse link de uma forma muito perfeita, porque nós estamos num planeta, né, em que as coisas para serem concretizadas, elas precisam ter essa estabilidade, tá? Então aqui mostrando tudo que vocês se dedicaram, tudo que vocês fizeram, tudo que vocês perseveraram para que hoje essa colheita chegasse aí nas vossas mãos. Então, um momento aqui extremamente positivo para vocês e já me mostrando, né, o antes, o durante e o depois. Ou seja, como assim, Anne? Já mostra aqui para mim que sim, é o momento não só da colheita, mas da vitalidade, ou seja, aqui da restauração das forças, das energias, tá? Então, assim, sai daquele momento em que a gente se dedica, né? Se entrega para tal projeto, para tal ideal, e agora é o momento em que você pode curtir, você pode desfrutar desse momento de abundância. E é algo feito com tanta estrutura, com tanto cuidado, com tanto esmero, que realmente é longevo, ou seja, é algo que perpetua, é algo que é feito de uma forma tão bem estruturada que vai te render, é aquilo que eu falo, né? É o tipo da colheita que não é aquela colheita que deu uma vez, depois sabe aqueles vasinhos de flor que às vezes a gente quer que a florzinha, né? Vamos lá, nasce de novo, mas não vai, né? Então assim, aqui nós estamos falando desse florescimento,
desses frutos, dessa colheita farta e abundante, que não é algo que dá uma vez só, né? É algo que é longevo, é algo que é próspero, é algo que é abundante, é algo que foi feito desde o primeiro cuidado, ou seja, desde a semeadura, de uma forma muito, 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 muito bonita. Tá bom, meus queridos? Que linda essa energia para você do signo de Virgem. Vamos ver com o tarô? O que mais vem para você? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros Equinócio Plus, gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energias de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim, aqui no meu coração, como um forte e poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos. E assim é. Signo de Virgem, agora com o tarô. Quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Virgem, agora com o tarô. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas, no momento da colheita? Lindo demais. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, iluminando a vossa colheita farta e abundante, aqui agora e por todo sempre. Olha que lindo o que veio na energia da base da vossa leitura, energia do fundo do deck, aqui a frequência da temperança. E aqui, né, esse relógio, né, esse relógio de vidro aqui, né, marcando de areia, né, enfim, marcando aqui o tempo, ou seja, o tempo necessário para que tudo cresça, e que para que a colheita chegue. Então, mostrando todo um equilíbrio, e principalmente, né, quando nós estamos ali, eu falei sobre isso, né, a questão da perseverança. Então, assim, como é difícil de manter o equilíbrio, de manter a têmpera perfeita, quando nós estamos fazendo algo e aquilo está criando raízes muito bem consolidadas, raízes que depois lá na frente vão trazer estabilidade financeira, vão trazer conforto material, né? Então assim, como é difícil manter o equilíbrio, né? Controlar a ansiedade quando as coisas estão ali se formando ainda, estão se fixando de uma forma muito, muito, muito estável, justamente para poder sustentar todo um crescimento, porque todo o crescimento ele precisa ter um alicerce, ele precisa ter uma estrutura, às vezes até, né, proporcional ao seu tamanho. Então todo esse crescimento que vem aqui para vocês reflete todo um trabalho interior que super valeu a pena, tá? Olha que lindo, perfeito. Falando da estrutura, né, energia do número 4 aqui para vocês. E aqui, olha, a confirmação para mim, tá? A energia do 9 para a energia do 11. O que isso tem a ver com a leitura, Anne? Tem tudo a ver, tá? Inclusive aqui, ó, 11, depois 14, então assim, veja que tem uma sequência aqui, aquilo que eu falei. Essa colheita, ela já está sendo feita, muito provavelmente aí, algo que se iniciou no ano passado, na energia do 9, inclusive o arcano do eremita, que abre aqui a leitura, foi um dos arcanos que fez a regência do nosso ano passado. Então foram coisas que vocês já muito provavelmente começaram a semear, começaram a trabalhar, começaram a nutrir. Hoje isso vem para você sob essa forma da colheita, mas aquilo que eu disse é algo que é longevo, ou seja, é algo que vai ao longe. Não é o tipo da colheita que dá uma vez só. Por quê? Energia do 11 e aqui indo para o 14. Então, energia do 11 já projetando vocês para o próximo ano. Olha que lindo. Ah, que lindo, gente. Que lindo. Então, já projetando vocês para a frequência do próximo ano, tá? E colocando vocês também na direção até do ano da soma, né, 14 aqui, tá? Então, assim, realmente é algo que leva vocês lá para frente, tá bom, meus queridos? Aqui, olha, vem mostrando para mim
toda uma vitória, essa colheita, ela traz para mim uma vitória sobre realmente momentos muito desafiadores. E aqui tem uma energia mental muito forte. Então existe uma entrega muito grande, existe um planejamento muito grande. Sempre que nós estamos aqui preparando algo para ser manifestado, para ser colocado na nossa Mãe Terra, vai ter aqui uma ação, vai ter uma visão. E aqui tem todo um visionarismo de vocês, né? De trazer desde aquele momento inicial, desde aquela energia da sementinha até tudo aquilo que eu preciso fazer, tudo aquilo que eu preciso estruturar, planejar, organizar para fazer acontecer. Então tem um desgaste mental aqui que aparece para mim, tá? Tem um desgaste mental muito grande. Não só o desgaste, aqui são duas formas de desgaste aqui. O desgaste no sentido de planejar, de organizar e sustentar essa visão, o que é muito desafiador, tá? Porque estamos trazendo a ideia para a matéria. Então, assim, veja, estamos trabalhando com o invisível para o tangível, né? Então, assim, existe esforço, existe perseverança, existe esse equilíbrio, a têmpera perfeita, né? O ponto ideal. E também o fato de vencermos os nossos próprios medos internos, né? O fato de nós lidarmos com as nossas angústias, com as nossas ansiedades, aquele pensamento em que, assim, a coisa tá lá, criando raiz. Então, é um projeto de trabalho, é um ideal de vida, é um sonho que eu estou nutrindo, né? É um planejamento de vida que eu estou realizando dentro do meu trabalho, ou de repente dentro de uma empresa, ou de repente para você que é autônomo, né? Para você que é autônoma, enfim, qualquer tipo de projeto. Então, assim, poxa, aquilo tá lá criando raízes, eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu não sei exatamente o que está, né? Será que vai ou não vai? Então, são aqueles pensamentos que às vezes a gente tem que ser muito fortes, né? Temos que ser muito firmes e principalmente dentro da fé e a certeza última, gente, a certeza última de que a vitória é minha, né? De que a vitória é o único destino. O destino é a vitória, tá? E aqui, olha, com essa espada apontada para baixo e segurando a espada, olha isso, né? Segurando a espada com a mão. Veja que a mão não está no cabo, a mão está na lâmina. Ai, Anne, como assim? É aquela frase de Einstein que eu falo para vocês. Qual é o tamanho da nossa vontade? Porque essa não é a frase de Einstein. A pergunta é que eu faço em cima da frase do Einstein. A frase do Einstein é a seguinte: a vontade é a maior força que existe. É maior até do que a força dos átomos. Então, às vezes, nós vamos estar assim, olha, só o pó, é só o esqueleto, né? Mas é a vontade. Então, eu seguro pela lâmina, porque eu vou fazer isso acontecer. Eu não tenho medo. A coragem, a vontade é a maior força. Isso me alimenta, me nutre. Eu sei que eu vou ter que lidar com certas questões desafiadoras, mas eu venço. Venço até os meus próprios limites, porque eu sei que isso vai dar certo. Então, assim, é um pensamento só. É um pensamento só. Existem, né, os pensamentos intermediários no sentido de planejar? Sim. Mas o pensamento no sentido de, opa, surgiu uma dúvida, não, eu não vou nem dar trela para isso, porque eu já me vejo nessa coroação, né? E aqui vem essa energia para mim já confirmando, né? Essa questão da vitória sobre momentos desafiadores, aqui mostrando dificuldades, mostrando sim momentos em que às vezes você se sentiu ou de repente está se sentindo, né? Para cada um de vocês é um momento. Alguns estão na fase do solo, de arar a terra, outros estão no momento já, virginianos e virginianas que já estão nesse momento, olha, do equilíbrio, aqui a justiça me trazendo esse senso de equilíbrio aqui para vocês, tá? Então aqui já estão no momento da colheita, já estão desfrutando, e outros, né, já estão percebendo o andamento positivo desses feitos, no sentido de mais colheitas e disso reverberar, porque aqui tem uma energia para vocês de coisas que podem estar aí, né, tomando outras frentes, é isso que me vem, tá? Então, assim, é como esse crescimento do pinheiro, como se fosse uma floresta aqui. Então, existem possibilidades de você, de repente, estar indo além com o seu trabalho, de você estar colhendo resultados muito positivos, de repente, para um planejamento que você fez na sua família, e isso está sendo positivo para todas as pessoas da sua família. Sabe, às vezes, quando a gente começa algo que é por nós mesmos, e aí, de repente, quando a gente vê um estilo de vida diferente, todo mundo aderiu, e isso está fazendo bem para todos.
é um estilo de vida que promove qualidade, que promove longevidade, né? Vitalidade, como essa carta mesmo trouxe, né? Então, assim, às vezes são coisas que começam num passo pequeno, mas que de repente, quando a gente vê, aquilo ganha uma proporção assim tamanha, né? E é como essa floresta aqui de pinheiros, tá bom, meus queridos? Então, assim, aqui mostra para mim que foi desafiador, ou está sendo desafiador, mas a leitura diz: não desista, Virgem, não desista. Você pode sim ser que você passe, né, por questões desafiadoras. Às vezes são aqueles momentos em que a gente se sente só o pó e até um certo isolamento, não no sentido de que você não tem pessoas para contar, não é nesse sentido, mas sozinha, sozinho com os seus próprios pensamentos, com as lutas, com as derrotas, né, as batalhas internas que nós temos, mas tudo isso, na verdade, só está te capacitando. Então, se for necessário, né, assim como ela aqui dentro dessa caverna, se for necessário, faça, né, aquele seu momento, sabe? Essa carta fala sobre a simplicidade que a Terra tem, os ensinamentos tão simples que a nossa mãe natureza nos traz. Então, se for o caso, Virgem, dedique um tempo, sabe, para que você possa introspectar, dedique um tempo para que você possa, sabe, acalmar um pouco, no sentido de toda a intensidade, né, no sentido de toda as questões, as tarefas e tudo que está em andamento, todos os projetos, todas as, de repente, negociações para vocês, tem muita energia mental aqui. Às vezes estudos que vocês podem estar fazendo, ou às vezes estudando e orientando sua equipe, orientando a sua família. Então, assim, tem muita fala aqui, tá? Tem muito diálogo, tem muita conversa e tem muito estudo também. Então, pode ser que vocês estejam, assim, muito sobrecarregados. Então, assim, a leitura pede, tá? Que você diminua um pouquinho a marcha, olha, busca por esse equilíbrio aqui, dessa têmpera perfeita, assim como os antigos mestres ferreiros faziam. Como é que eles produziam a questão da espada, né? Utilizando já esse rei maravilhoso aqui, rei Arthur, por sinal. Então, assim, como é que eles faziam? Então, eles encontravam o ponto perfeito, na têmpera perfeita, ou seja, uma espada mole demais não serve para nada, e uma espada dura demais quebra no primeiro movimento que você faz, né? Porque ela não vai ter flexibilidade, não vai ser maleável o suficiente, então precisa ter aquele equilíbrio. Então, encontre o seu equilíbrio dentre tudo aquilo que você está se dedicando, que você está buscando, organizando. Procure o seu equilíbrio e, se possível, passe por momentos de reflexão, momentos de introspecção, em que você possa avaliar, literalmente que colocar nos pratos da balança, tá? E avaliar tudo que você está fazendo, está fluindo, eu estou conectada, né? Conectado com os pensamentos, com os planejamentos, as coisas estão, eu estou conseguindo, vai fazendo aquele checklist, né? São possibilidades aqui para vocês. E principalmente, eu espero que a leitura possa estar sendo esse momento em que você possa refletir, em que você possa, sabe, sintonizar mesmo. Essa energia da espada vem com uma conexão de verdade, a verdade que habita dentro dos nossos sagrados corações. Então, que você possa sintonizar com a sua verdade interior, fortalecendo as suas bases, fortalecendo, né, toda a sua estabilidade justamente para esse crescimento. Tá bom, meus queridos? E aqui, falando sobre esse aspecto, né, da vitória, que para mim realmente mostra, tá? Todo o ponto ápice aqui que mostra para mim, revela o fato de você realmente conseguir edificar depois de toda depois de toda a dedicação, depois de tudo que você planejou, foi em busca, sabe? O pensamento sempre muito assertivo na direção de, eu estou aqui, eu quero chegar lá. Como é que eu vou fazer isso acontecer, né? Então, assim, mostra para mim realmente tudo que você teve que doar de si, ou às vezes até falando sobre questão financeira aqui, de repente investimentos, tá? No sentido de, então eu vou trabalhar com o meu dinheiro, vou trabalhar com as minhas entradas aí de uma forma em que eu possa investir. Então vamos supor que você está aí querendo investir na sua carreira e querendo buscar por cursos, né? Então assim, olha, eu sei que se eu fizer algo, esse curso, essa capacitação, enfim, isso vai me trazer um cargo melhor. Tem uma energia de soberania aqui na vossa leitura, entende? Então, assim, isso não é gasto. Eu sempre falo isso para vocês, existe um hiato gigantesco que separa gasto de investimento. Então, para isso, precisa ter, né, faro fino para identificar, olha, eu estou gastando ou eu estou investindo. É diferente, tá? Então, assim, observe no que você pode estar aí organizando o seu dinheiro de forma que isso renda para você, te trazendo fartura,
tá? E aqui a questão do equilíbrio. Então, nem gaste muito e nem gaste nada. Importante você investir em você, tá? E falando também, esses são alertas importantes que estão vindo aqui para passar, tá? E aqui, gente, vem uma energia de justiça para vocês. O que essa justiça vem trazendo aqui para mim? Vem trazendo a ordem perfeita. Vem trazendo o equilíbrio de todas as coisas. Ou seja, toda essa vitória, todo esse sucesso que vem aqui para mim através da conquista, através da colheita, porque aqui nós estamos falando de coisas tangíveis e palpáveis, resultados positivos daquilo que você fez, daquilo que você se dedicou. Então aqui mostrando que sim, é certo, é para ser, é para fazer parte da sua vida. A questão da espada apontada para baixo, então manifesta, realiza, concretiza no solo fértil de Mãe Terra, mas isso deriva de uma justiça suprema que permite que isso aconteça na sua vida, entende? Falando sobre aspectos de causas judiciais, de questões aí judiciais que de repente poderiam estar te causando, né, até uma certa escassez ou às vezes dificuldades, às vezes falando sobre de repente um término, de repente um divórcio. Vamos supor que esteja, né? Vamos supor que você passou por um divórcio e você se viu com as suas finanças, com os seus bens, com tudo aquilo que você já construiu, e não é a primeira vez que isso vem para vocês, tá? Se não me engano, acho que foi na leitura passada ou a retrasada que saiu uma questão de divórcio. Se não saiu o divórcio, foi sobre justiça, se não me falha a memória, realmente tem alguns de vocês aí do signo de Virgem que estão passando por processo. Às vezes, gente, não é o divórcio que vai para o judicial, né? Mas às vezes é você lidando com a própria pessoa. Então, às vezes a coisa tá ali correndo no papel e às vezes não, tá? Então, vamos supor que de repente foi algo que essa separação ou de repente uma demissão, isso abalou muitas estruturas da sua vida como um todo. Então, tudo aquilo que você tinha construído aí por longos anos, né? Falando aí de anos para vocês, de 9 a 14 anos aí para vocês, entre 9 e 14 anos, 9 a 14 meses, né? Aqui para alguns de vocês estamos falando de anos. Então, assim, ou até para mais. Então, assim, o que acontece aqui? Você vê que a sua estrutura foi toda, né? Opa, desequilibrada. Descompensou muitas coisas. E a sensação é que a gente fica ali arrasado, né? A sensação é de derrota. Porque, poxa, tudo aquilo, toda a estabilidade que eu construí, aquilo realmente, né, acabou sendo mexido, acabou ficando meio acabou ficando fora do prumo. A justiça vindo aqui no centro da vossa leitura e logo abaixo de uma carta falando sobre colheita, então para mim aqui é o seguinte: se realmente a coisa acabou caminhando para trâmites de papelada e tudo mais, né, realmente aqui muito favorável a questão de ganho de causas para vocês. Olha o conforto dessa pessoa. Então, assim, colhendo, exatamente, olha, e desfrutando. Tá lá com a sua tacinha de vinho, com as uvas aqui. Então, assim, tá muito feliz, tá muito confortável. Então, assim, realmente aqui, essa coroação, ela vem para mim, tá? E essa carta é muito linda, porque ela fala o eu soberano. Olha isso, gente. O eu soberano. Olha que coisa mais, não é ego. Isso aqui não é ego, isso aqui é saber os seus valores e saber de tudo aquilo que encaixa. A coroa, ela encaixa, né? Então, tudo aquilo que se encaixa na sua vida. E aí, o senso do equilíbrio. Veja que perfeito isso, né? Então, assim, se de repente nós estivermos falando de processos e coisas que, né, estão acontecendo para colocar a sua vida nos eixos, tá muito favorável, tá? Tanto no que tange a uma causa judiciária, né? Ou de repente falando sobre a restauração do equilíbrio, de uma forma muito, 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 muito promissora. Aqui vem para mim sobre o equilíbrio de todas as coisas no tempo perfeito, tá? Realmente se manifestando e concretizando. E tudo aquilo que porventura, né, desestabilizou ou de repente exauriu as suas forças, e aquilo que eu disse, a sensação de que às vezes, né, nós estamos ali sozinhos, numa caminhada sozinha, meus queridos, eu falo para vocês, eu já estou ouvindo os aplausos. E aqui realmente para mim o eu soberano, tá? Aqui só não vem a coroa, né? Mas é perfeito, tá? Um rei de espadas aqui para vocês, tá? Lindo demais a coroação e aqui o rei Arthur, né? Então vem uma energia de muita verdade aqui, de muita autonomia, e o fato de você ter sido fiel aos seus valores, aos seus ideais.
independentemente do que quer que seja aqui, né? A estabilidade, olha, essa carta fala sobre estabilidade. Veja que lindo que está vindo para passar para vocês. A estabilidade da sua honra, a estabilidade dos seus valores, a estabilidade de quem você verdadeiramente é, isso sempre te segurou. Isso sempre te segurou e sempre vai te segurar, porque eu sempre falo isso para vocês, né? Às vezes nós vemos a nossa vida passar por certos remeleixos, mas existe uma coisa que nada nem ninguém tira de nós, que são os nossos valores, o nosso ponto de honra. Isso nada e nem ninguém pode tirar de nós. Pode acontecer o que for na vida exterior, mas a vida interior, muito bem equilibrada, muito bem consolidada e muito bem edificada, tem uma única certeza, de que a vitória é o destino. E é exatamente isso aqui para vocês, tá? Uma vitória sobre uma fase, sobre um momento extremamente desafiador aqui para vocês, mas que vocês conseguem arar essa terra, que vocês conseguem revolver essa terra, plantar novas sementes e realmente aqui prosperar de uma forma abundante, de uma forma longeva. Aqui falando sobre equilíbrio também. Então veja, equilíbrio juntamente com a energia da justiça e aqui a justiça que vem com o número 11. Tá? Então existe uma frequência aqui do fogo violeta transmutando, limpando, purificando, tá? Todo e qualquer tipo de energias densas, de energias dissonantes, né? Aqui falando sobre cansaço, falando sobre a fadiga, né? Limpando, purificando e colocando vocês realmente num momento de muita soberania, de muitas conquistas. Virgem, que delícia! Desfrutem dessa frequência tão maravilhosa, tão abundante para vocês, tá bom? Eu vou tirar uma mensagem aqui com este oráculo que traz mensagens dos anjos e dos ancestrais, mas antes eu quero colocar aqui para vocês um mantra, tá? Que veio logo desde o início da leitura. Eu quero transmitir para vocês exatamente este mantra, que é o seguinte: a vitória é o destino. A vitória é o destino. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, trabalhem com a energia deste mantra de poder, leva ele para sua vida, para o seu dia a dia, principalmente naqueles momentos em que às vezes a gente sente a nossa energia se esgotar. Então, às vezes, quando a gente precisa organizar os nossos pensamentos, não é, meus queridos? Quando a gente precisa tirar, às vezes, os pensamentos negativos, colocar os pensamentos de uma forma positiva naquilo que nós queremos edificar, naquilo que nós queremos ver, florescer, crescer, prosperar nas nossas vidas. Então, coloque, né, este mantra, trabalhe com ele sempre que você sentir a necessidade e uma excelente forma de já começar a trabalhar com essa energia é escrevendo aqui abaixo nos comentários, tá? Então, se você sente no seu coração esse chamado, pode sim escrever aqui abaixo nos comentários, tá bom, meus queridos? E quero colocar aqui para vocês uma energia de ativação também, falando sobre a frequência do 11, falando sobre a energia da coroa, o eu soberano que vem aqui para vocês, um rei que vem aqui, que são vocês, tá? Então, vou colocar aqui a energia do chakra da coroa, Sahasrara chakra, que vai trabalhar com as cores na paleta de cor que vai desde o lilás até o roxo. Então a ideia, Virgem, é você trabalhar com estas cores em roupas, acessórios, objetos de decoração, sempre coisas que vão ficar mais pertinho de você. Trabalhando com essas frequências até lançar a vossa próxima leitura, que vai ser na próxima sexta-feira, tá? Então, no decorrer desse período, vá trabalhando com essas energias. Coloque o lilás ou o roxo, né, também em flores e também os cristais, como por exemplo a ametista que eu tenho aqui na minha mesa. Um excelente cristal para você trabalhar com a energia do chakra da coroa, o Sahasrara. Tá bom, meus queridos? E também uma forma de você também estar trabalhando com a energia deste chakra é você estar colocando, e não é por menos, né, que vem aqui essa uva, alimentos vibracionais. Então, se você gostar, né, se você quiser de repente uma outra forma de ativação, uvas roxas, tá? Perfeito aqui. Uvas roxas, a batata doce roxa, tá? São excelentes formas aqui de você estar trabalhando com essas energias. A berinjela também, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou tirar uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Virgem, com uma mensagem aqui dos anjos e ancestrais. Então vamos lá, uma mensagem final, anjos e ancestrais, para os queridos regidos
sobre o signo de Virgem. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Virgem, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui nesta leitura, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, tá? Para vocês, também se encontra aqui fixado no primeiro comentário, também está na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. A mensagem dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Virgem. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Já viraram duas, vou tirar mais uma. Vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, a sequência também numérica já mostra para mim essa colheita longeva de vocês. Então, muita atenção aos vossos planos de ação, tá? Aqui mostra para mim que o vosso plano de ação realmente está te levando ao longe. Ai, gente, o que veio aqui? Essa foi a que eu tirei a mais. Deixa eu falar sobre essas duas que caíram. Então, aqui o guardião dos animais, confie nos seus instintos, né? Perfeito, com toda certeza. Confie no seu feeling maior. Aqui também, né? Confie no seu visionarismo, tá? E aqui uma conexão muito profunda com a terra, né? O elemento regente do vosso signo, aqui falando sobre colheita, aqui falando sobre a terra em si, as árvores, os animais. Então, meus queridos, estejam em contato com a terra de qualquer forma, né? Então, quando eu passo os alimentos para vocês, é uma forma. Quando eu falo sobre as flores, é uma forma. Aqui os cristais também, tá? Então, todas as formas que vocês puderem encontrar de estar em contato com a terra, os pets ou na natureza, ao ar livre, tá bom, meus queridos? São assim, isso vai te ajudar muito. Inclusive, se você precisar, assim, descansar a sua cabeça, sabe? Quando você tá ali pensando demais e às vezes não chega naquela solução, não chega naquele resultado que você quer, uma excelente forma é você arejar. Então, vá para lugares abertos, vá para lugares, assim, ao ar livre, onde você consiga realmente, né? Isso é confirmado, tá? Nós conseguimos pensar melhor em lugares assim, tá? Essa carta fala sobre a alta sacerdotisa, tá? E ela diz assim, né, para que você possa estar em contato com o poder místico, né, com o poder que todos nós temos, né? Na verdade não tem nada de místico ou de sobrenatural, na verdade é o contato com a nossa divina presença eu sou. Não tem nada de extraordinário nisso, né? Todos nós temos essa capacidade porque somos pura energia. Então, quanto mais a gente trabalha em cima disso, mais nós vamos ver dessa frequência nas nossas vidas. Por quê? Porque cortamos o véu, né? A energia da espada. Cortamos o véu que a gente consegue ir além desse plano físico material e conseguimos ir além. E a energia do chakra da coroa é perfeito, por quê? Aquele ponto em que nós conseguimos elevar a nossa consciência a tal nível em que a gente consegue sintonizar na consciência do divino. E é exatamente aqui essa frequência, né, da alta sacerdotisa. Aqui o poder místico, né, de confiar nos seus instintos, de confiar muito antes de ver. Isso sim, né? Como aquele dito que eu falo para vocês, que existem coisas que foram ensinadas de uma forma, né, distorcida para nós, porque não é ver para crer, primeiro crer de uma forma muito profunda, para depois ver. Toda semente funciona assim, todo nascimento funciona assim. Nós não conseguimos ver, mas está lá, se formando. E o resultado é sucesso, é vitória, tá? E aqui, o guardião da terra. E essa carta, gente, olha o que eu falei sobre as raízes logo no início. Olha que incrível, né? Se mantenha enraizado e aterrado. Olha que perfeito, né? Então, tudo aquilo que eu falei sobre o crescimento de uma árvore, que precisa dessa raiz muito bem consolidada, aqui o guardião da terra. E super em sintonia, não é, meus queridos, com a vossa energia
o elemento terra mais uma vez aqui para vocês. Então assim, faça práticas, né? Aqui também a energia do eremita, ela está sentada com as pernas cruzadas, fazendo a conexão, a base aqui da coluna em sintonia com o chão, com o solo. Então assim, momentos que você pode estar, né, fazendo essa sintonia, né, com o solo, como por exemplo, sentar dessa forma, tá? Ou então, como eu falei, práticas que você pode estar realizando, não é? Como eu disse, a energia dos cristais, das flores, tá? Tudo aquilo que você puder fazer que te dê essa base, que te dê esse alicerce, se mantenha aterrada, se mantenha enraizada, enraizado, né? Por quê? Enquanto as coisas estão acontecendo, nós podemos, nossos pensamentos podem nos levar para lugares de derrota, para lugares de insucesso, e principalmente se nós estivermos lidando, né, na saída de uma finalização, de um ciclo, ou de algo nesse sentido, né, nós podemos realmente estar ali, ou naquele pensamento de derrota, ou realmente nós podemos resgatar toda a nossa força e sintonizar com o eu soberano, que é exatamente aqui, e realmente trabalhar em cima dessa coroação. E é exatamente esse o momento para vocês. Essa fartura, essa colheita que vem aqui para mim, é exatamente o momento da coroação, que é esse momento lindo, essa energia linda para você do signo de Virgem, que você possa sentir o peso delicioso, não é o peso de ser negativo, mas o peso saboroso desse gostinho de vitória, dessa coroação, que você possa sentir, tá bom? Toda essa soberania, toda a riqueza, toda a abundância que é sua por direito divino, tá bom, Virgem? Que mensagem linda, que mensagem incrível, maravilhosa. Eu espero que possa super chegar aí no seu coração como um forte abraço de luz, como um bálsamo de luz, iluminando a sua vida, te ajudando e te inspirando positivamente, tá bom, meus queridos? Virgem, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Virgem, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo. Na descrição do vídeo também está fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vem comigo, vamos juntos finalizar esta belíssima leitura realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026 e em homenagem a todo esse crescimento, a toda essa fartura que vem aqui para vocês, vamos colocar, representando essa fertilidade, vamos colocar um cacho de uvas. Nós temos aí nos emojis um cacho de uvas. Coloca aqui abaixo para mim, tá? A uva, eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, seu amor, juntinho de mim durante todo o momento da leitura. E desde já, Virgem, a minha gratidão pela sua companhia, por ter você sempre aqui juntinho de mim, acompanhando as leituras e sempre acompanhando o meu trabalho. Gratidão por ter você aqui. E vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim